Olá, Radassa. Tudo bom, Andressa? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, sim, agora sim. Sabe se o moderador vai entrar? Eu não recebi uma confirmação dele. Ah, então tá, qualquer coisa a gente toca, então. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Está sem áudio, professor Roberto. Permanece sem áudio para mim, para todo mundo? Eu também não consigo ouvir. Precisa de ajuda, professor Roberto?
Agora, professor, tente abrir o microfone. Ok. Ah, Agora pronto. você me ouve. Tá falando. E Ah, agora estamos por olha, cá. muito bom dia. Olha, eu sou Roberto Bazanini, eu sou do programa de mestrado e doutorado da Unip, né? E você será a minha auxiliadora aqui, né? Isso mesmo. Agora estou te ouvindo bem, tudo. Ainda bem. Ainda E bem. aí? E aí, Estamos. você é da própria fé e de onde você é? Eu sou do programa de pós-graduação da UFPR, em Curitiba, mas agora eu estou na Espanha no doutorado sanduíche, na Universidade de Saragossa. Ah, sim. E aí, tá muito frio aí, não? Não, não. Assim, hoje de manhã estava 7 graus, mas temos sol. Daqui a pouco Opa, começa. você está em Saragoça. Isso. Que legal, muito bom. Então, nós acho que estamos já com os nossos participantes, né? Então, vamos lá. Ah, a nossa sessão vai começar às 10h30, né? Certo? E acho que os participantes já estão aí, não? Vamos dar uma checada aí. Olha, nós temos 3 trabalhos para serem apresentados, né? Vamos lá. Você tem o nome deles aí, não? Por exemplo, o primeiro. ah, A Empreendedores da Quebrada. Eu não tenho um nome, professor. Na verdade, na minha agenda aparece numa ordem contrária. Aparece primeiro intenção de empreender, Ah, de, legal. Não, mas pode ser. de- Intenção podia empreender, mas você aham. tem o nome dos participantes? Não, Não, não tenho. O SEMEAD não não disponibilizou na tem. nossa agenda. E o Mas teu tem alguém? segundo, qual que é aí? É o da Quebrada aí. O segundo, professor, peraí que eu fiz nota sobre eles, então deixa eu. O segundo é o da quebrada, isso. O E da por Quebrada. último, mas não E menos o importante, terceiro é aquela revisão sistemática. isso mesmo, isso mesmo. Ah, tudo bem. Revisão sistemática. Algum dos participantes já entraram? Não. Como a gente não tem o nome, a gente não sabe, né? Bom dia, eu estou presente, Beatriz. Qual é o É seu trabalho, Beatriz. Beatriz? O Então, meu é a Beatriz, intenção de qual que é o teu empreender. trabalho? A intenção de empreender. Ah, a Beatriz está aí, certo. Se Bom mais dia, alguém, eu sou o Vinícius e o meu é revisão ah, sistemática. da revisão por sistemática, Isso, boa. estou aqui. Agora está faltando o trabalho da quebrada, quem está aí? Eu acho que não compareceu ainda, né? Não está ainda. Embora falta apenas 1 minuto para Um a gente começar. minutito. Opa! Então nós temos dois, né? Está faltando assim um para apresentar. Deixa eu dar para vocês algumas instruções. O nosso objetivo aqui é que vocês apresentem, pois, o teu trabalho assim, em 15 minutos, pois, inicialmente, né? Então, olha, naquela forma assim bem tradicional, né? O contexto, a justificativa, o objetivo, vocês sabem disso, né? A metodologia e principalmente para os achados que chegaram, né? O que esses achados contribuem para a pesquisa. É isso. Então, como nós já estamos às 10h30, deixa eu conversar com você assim. Olha, nós vamos compartilhar slides, certo? A primeira a nos apresentar, nossa Beatriz, você está com os slides aí já, Beatriz? Sim, tá tudo certo. Tá tudo. Então, olha, eu vou pedir para você para compartilhar para os slides, você para se apresentar, e você tem 15 minutos. E depois de 15 minutos, a gente faz alguns comentários, vamos para assim uma nova apresentação e no final a gente fecha. Então, Beatriz, esteja à vontade. Bom dia, primeiramente.
Eu me chamo Beatriz Rodrigues, vou compartilhar para vocês aqui. Ele está compartilhando? Tenta pôr no modo apresentação. Vamos ver se consegue, que aí fica maior para todo mundo, né? Isso, Isso, agora tá, né? isso. Eu me chamo Beatriz Rodrigues. O tema do meu artigo é a intenção de empreender, análise dos traços de personalidade de alunos de graduação do município de Sinop. Eu represento a universidade aqui do Mato Grosso, de Sinop, a Unemate. A minha orientadora é Eliane Silva, Eliane Alves Silva, e tivemos também a participação do Raul Barbosa, que teve contribuição para esse artigo. O contexto da pesquisa é justamente entender a influência do empreendedorismo, entender o crescimento do empreendedorismo no município de Sinop, avaliar como é essa aplicação do empreendedorismo no contexto da universidade, da Unemate, do campus de Sinop, a influência dos traços de personalidade Big Five na intenção de empreender. O problema da pesquisa é entender se os alunos de graduação do curso de administração da Unemate, eles possuem intenção de empreender. O objetivo geral da pesquisa, verificar a intenção de empreender dos alunos de graduação do curso de administração da Unemate, utilizando o modelo de traços de personalidade Big Five. Os objetivos específicos da pesquisa, verificar se o gênero dos alunos tem alguma influência na intenção de empreender, identificar se existe uma faixa etária de alunos que possui a intenção de empreender maior. A justificativa da pesquisa é justamente entender como é que a análise dos traços de personalidade ela tem a relação com a intenção de empreender. E servir de utilidade para a coordenação do curso de administração e professores na elaboração de planejamento de disciplinas voltadas ao ensino do empreendedorismo. O nosso trabalho também busca contribuir com o uso da tecnologia de ensino de estatística aplicada por meio da modelagem de equações estruturais, o PLS-100, no curso de graduação de administração. O referencial teórico foi composto por alguns tópicos, como o ensino do empreendedorismo nas universidades, como que tem sido o crescimento, inclusive aqui onde eu moro, em Sinop, o crescimento de novas empresas é muito grande, então foi muito interessante fazer esse trabalho voltado para isso, para o empreendedorismo, modelo Big Five para análise de personalidade do empreendedorismo. Foi também abordado o desenvolvimento das hipóteses entre o modelo Big Five e a intenção de empreender. Foram desenvolvidas 16 hipóteses. Foi abordado também sobre a estatística e Smart PLS, conceitos básicos para a interpretação dos dados. O referencial teórico, nós temos aqui os traços de personalidade e os subtraços do Big Five. O Big Five ele é composto por esses 5 traços, que seriam neuroticismo, a extroversão, abertura a novas experiências, a amabilidade e conscienciosidade. O neuroticismo ele é mais voltado para essa área de ansiedade, depressão. A extroversão é mais para a área de calor, gentileza, algo mais excitante, em busca de excitação. A abertura a novas experiências é voltado para a fantasia, para a imaginação. A amabilidade é voltado para o altruísmo, a modéstia, a confiança. A conscienciosidade é voltado para a competência, organização, dever, autodisciplina. A metodologia desse artigo é uma metodologia quantitativa. Foram utilizadas as 16 hipóteses que eu citei. É uma abordagem dedutiva que foi feita envolvendo a teoria e estratégia para os testes das hipóteses. A coleta dos dados foi por meio de uma pesquisa aplicada por meio digital e também física,
por meio de um questionário com afirmativas fechadas, que são em escala Likert, instrumento de coleta para mensuração do modelo Big Five, por meio do IGPF-5, um cálculo da amostra por meio do software que foi utilizado, GPAL. Esse software ele define o valor mínimo da amostra que nós precisamos ter. Então, ele determinou que nós precisávamos ter 86 alunos, uma quantidade mínima, para conseguir ter os resultados coerentes. Análise e discussão dos resultados. Após a coleta dos dados por meio do formulário Forms, foi criada uma planilha do Excel com todas as respostas geradas. Foram coletados 203 questionários aplicados, 116 do gênero feminino e 86 do gênero masculino. Ao todo, na nossa universidade, nós temos 305 acadêmicos do curso de administração. Então, foi um número bem maior ali do que o GPAL, o software determinou, de 86 alunos. A planilha ela foi inserida no software Smart PLS 2024, que calculou as frequências das respostas sobre idade e sexo, com a finalidade de descrever as características da amostra, por meio de um agrupamento chamado de análise T-Student. E nós temos uma caracterização da amostra, onde vocês podem ver que o público feminino predominou, com 57,1%, e o gênero masculino, 42,4%, e uma pessoa só não foi caracterizada. E nós temos um modelo de equação estrutural, onde nós vamos ter as 16 hipóteses nessa figura. Vamos ter aqui cada um dos traços de personalidade, a conscienciosidade, abertura a novas experiências, amabilidade, extroversão, neuroticismo, e como elas vão estar se relacionando com a intenção de empreender. Aqui no análise dos valores das cargas cruzadas, nós vamos ter uma análise que mostra que cada indicador tem maior correlação com a sua própria variável. Então, confirma a validade discriminante do modelo. O modelo está esteticamente bem ajustado e coerente. Essa tabela mostra isso. Nessa tabela da validade preditiva do tamanho do efeito, indicador de Cohen, nós vamos ter os números muito próximos de zero. Então, apenas 2 dimensões de personalidade apresentaram um efeito prático relevante na intenção empreendedora. Que nós temos a abertura a novas experiências e a conscienciosidade. Nessa tabela, nós temos os valores dos coeficientes de caminho do modelo ajustado. Nesse coeficiente de caminho, nós temos que as demais variáveis, conscienciosidade, extroversão e neuroticismo, elas não mostram impacto relevante em relação à intenção de empreender. Nessa tabela, a estatística de grupo por faixa etária. Nós temos que a idade, concluímos que a idade ela não tem influência significativa sobre os traços de personalidade ou a intenção de empreender. E nós temos uma outra tabela que fala sobre o grupo por gênero. Então, nesses dados, nós temos que o gênero ele influencia levemente nos traços de personalidade, especialmente o neuroticismo. Nós concluímos com esse artigo umas coisas muito importantes que desmistificaram muito ideias de que para se empreender era necessário ter um alto nível de extroversão. Então, com essa pesquisa aplicada nesse campus de Sinop, nós concluímos o quê? A diferença entre os traços de personalidade entre os homens e as mulheres. Então, as mulheres, elas possuem um grau de conscienciosidade maior do que os dos homens, um grau de neuroticismo maior do que os homens também. As mulheres têm muitas coisas que influenciam o comportamento, então tem essa diferença. A extroversão foi apresentada pelos alunos como uma não influência na intenção de empreender diretamente. Ela isoladamente ela não tem influência direta na intenção de empreender.
A contribuição teórica do uso de estatística para análise dos resultados, porque o software ele ajuda, né, com os dados, ele traz para a gente toda a apuração de dados, mas é necessário que tenha uma interpretação desses dados para entender de fato o que foi gerado. A contribuição da pesquisa para auxiliar na gestão pedagógica do curso de administração. A principal dificuldade que eu enfrentei na elaboração desse trabalho foi justamente compreender os resultados, os dados que foram gerados pelo software. E nossa contribuição seria para futuras pesquisas que utilizem o software Smart PLS, que facilita muito na apuração de resultados, de aplicação de pesquisas. Aqui são algumas das referências utilizadas no artigo científico. Quero agradecer a oportunidade por fazer parte desse evento, sendo uma graduanda ainda do curso de administração. Então, para mim é uma honra poder fazer parte e contribuir. Obrigada. Muito bem. Agora, Beatriz, olha, eu vou passar essa palavra para os colegas e vamos comentar junto. A Juliana gostaria de comentar alguma coisa? E aí, Juliana? Então, eu tenho algumas coisas, professor, para falar. Vou tentar ser breve, mas para tentar ajudar, a Beatriz quer iniciar. Vou parabenizando, porque de fato está na graduação e chegar aqui para discutir com a gente é algo muito grandioso. Eu gostaria que você olhasse para isso com muito carinho, entendesse o teu potencial nessa direção. E entender também que esse é um evento construtivo e que nossas opiniões aqui, Pitacos, é para ajudar você a se desenvolver mais, melhorar o seu trabalho, tá bom? Então, assim, é uma questão pontual em relação ao trabalho. Então, veja isso como potencial de você publicar ele no futuro, tá bom? Qualquer coisa, pode entrar em contato depois para conversar mais. Então, algumas coisas que eu percebi que você não trouxe no artigo, por exemplo, eu havia até pontuado que foi o modelo que você testou, ele não aparece no artigo. É interessante você colocar lá. Uma outra coisa, eu sugiro, isso são sugestões, tá bom, Beatriz? Eu sugiro você rever o objetivo do estudo, porque não está claro. Na minha perspectiva, o objetivo seria entender a intenção, por que que verificar os traços de personalidade afetando a intenção empreendedora e não como foi colocado ao contrário, uma coisa levando a outra. E um ponto também para se dar atenção é em relação ao recorte aos cursos de administração, porque pressupõe dizer que existe uma justificativa para isso. Então, se você fez esse recorte, por que que fez? Por que não outros cursos, por exemplo, psicologia, engenharias e todas essas coisas? É importante esclarecer, né, para fortalecer o rigor da tua pesquisa. Agora, dois pontos que eu acho muito, e são só esses que vou comentar, que eu acho muito interessante você olhar com muito carinho. O primeiro ponto é quando você trabalha com a escala de intenção empreendedora. Então, assim, eu já tenho algum tempo que trabalho no empreendedorismo, e aí, assim, você disse que usou a escala de um autor, e esse autor, ele trabalhou potencial empreendedor. Potencial empreendedor é algo diferente de intenção empreendedora. Então, assim, se você vai testar intenção empreendedora, olhe para a intenção empreendedora, porque, por exemplo, o potencial empreendedor, ele é uma característica, uma capacidade que o indivíduo tem dentro dos seus traços de habilidade, de conhecimento ou até mesmo de disposição. Já a intenção é um estado mental. Então, assim, em resumo, a pessoa ela pode ter um alto potencial, pode ser muito criativa, não, ter pouca aversão a risco, mas ela não tem intenção de empreender e preferir, por exemplo, um emprego formal. Por outro lado, a pessoa pode ter uma forte intenção de empreender, mas ter um potencial baixo, poucas habilidades para fazer isso. Então, eu sugiro olhar para isso com carinho e fazer essa distinção. Ela é teórica e, a própria escala que você usou, ela traz essa distinção, né, que os autores usaram como potencial empreendedor. Isso se difere de intenção empreendedora. E não há problema também se você for usar a intenção empreendedora, se tem itens do construto. É só para diferenciar, porque não são coisas sinônimas, né? São construtos diferentes. E um outro ponto
Bem, eu sou bem nova na discussão quantitativa, muito, talvez eu diria até leiga, mas eu acredito fortemente que há uma inconsistência na análise, principalmente do teste student. Por quê? Porque a gente parte da premissa que se nós temos, né, a hipótese zero sendo negada, por exemplo, se todos os valores de P são maiores que 0,05, como foi o caso, conclui-se que a diferença é real, né, ali, seja é, real e existe uma diferença. Se, pelo contrário, acontece, a diferença não é significativa. Então, no teste, é o seguinte, a interpretação é o seguinte, hein, se no meu pensamento, em todas as suas hipóteses, deveria se rejeitar a hipótese nula, partindo desse pressuposto. Então, assim, que não haveria essas diferenças consensuais. Aí a diferença de poder do efeito com de fato o valor de P ali. Eu acho que houve eu penso que sim, eu acho que é válido conversar com o professor, entender direitinho, para reavaliar apenas a análise e não a tabela, apenas a análise, porque assim, no meu entendimento, as variáveis ali, elas não mudam em relação, por exemplo, à idade. Então, assim, tipo, independente da idade, isso não vai mudar porque, assim, a hipótese zero foi ali rejeitada. Então, na minha cabeça, bem. Então, acho que esses são alguns pontos, esse principalmente para você olhar. Eu sei que é um processo de construção, achei bem interessante a discussão. Quero te parabenizar, principalmente pelo esforço de coleta de dados. Assim, isso é muito complexo e te convidar para se manter firme na caminhada de pesquisadora, né? Começou cedo, então se mantenha conosco e possamos nos encontrar em próximas oportunidades. Parabéns mesmo pelo trabalho e por estar aqui conosco. Obrigada também por isso e pela palavra, professor. Olha, muito obrigado, dona Juliana. Olha, Juliana, você pesquisa empreendedorismo também, não? Isso, professor, há algum tempo, juntamente com a Ah, já há professora algum tempo. Ilka. Então, deixa eu te colocar uma coisa, Beatriz, eu vou te dar a palavra de novo, né? Isso que é importante no trabalho acadêmico, né? A gente fica aberto para sugestões, para críticas, e como a Juliana colocou logo no início, isso é construtivo. Sabe, quando você vai escrever teu próximo artigo, você vai apresentar, você já tem pois, uma outra visão, tá? Então, toda a crítica porque se faz e quando a gente está na graduação, a gente é bem inocente ainda. A gente fala, não, um trabalho muito bom é aquele que não tem crítica. Muito pelo contrário. Quando você, pois, evolui assim para uma pós-graduação, a crítica é fundamental. E a crítica não tem o sentido assim, de denegrir para o trabalho, não. Muito pelo contrário. De dar sugestões, de apresentar novas perspectivas. Tá? Gostaria de falar alguma coisa, Beatriz? Eu agradeço a contribuição, né? Realmente essa parte da análise dos valores, até hoje ainda fico meio doida, porque às vezes, por exemplo, alguns valores que foram rejeitados, mesmo assim eles tiveram compatibilidade com a intenção de empreender. Então é bem confuso mesmo, mas eu agradeço a contribuição, com certeza eu vou fazer esses ajustes, analisar, e vai ser muito bom para mim, para próximos artigos, elaboração. Exatamente. Olha, o teu trabalho, agora eu vou falar só um pouquinho nele. Ele é consistente. Agora, vocês não pensaram, isso também são sugestões. Quando você chegou nesse resultado da Quant, não era assim, interessante fazer, pois, uma quantitativa? Porque, assim, para reforçar até o que você chegou, ou não? Ou vocês não pensaram nisso? É assim, na verdade, no caso de trazer mais resultados numéricos, seria, né? Não, não. Então, do Aham. numéricos, você faria, por exemplo, com o que você chegou, fazer algumas entrevistas, assim, com o pessoal,
principalmente nessa em relação com a faixa de idade, para você pegar certos elementos que complementaria para o que você fez aqui. Mas isso é sugestão, tá? Você pode ficar só na quantitativa. Mas geralmente uma pesquisa quanti-quali, ela enriquece muito os teus achados, né? Isso, mas olha, parabéns pela tua assim, pelo teu trabalho. É um trabalho, pois, consistente, como você disse, né? Você está na graduação, assim, que ano você está? Eu já vou concluir esse ano. Ah, Estou no último então, ano. Sim. então, agora já sabe qual que é o próximo passo, né? Próximo passo é entrar numa pós-graduação, espero que seja, pois, em estrito senso, que você vai ganhar, porque no seu conhecimento, ele tem uma coisa. O conhecimento ele tem níveis. Um conhecimento que é 10 no nível, quando ele vai para outro, por exemplo, ele pode ser 6. Por isso que a gente pesquisa por sempre. Por exemplo, vou te dar. Quando você está assim, na graduação, então, mais ou menos, você faz o que o professor pede. Quando você chega para o mestrado, você vai ter que mostrar que você sabe pesquisar. Quando você chegar para um doutorado, você tem que apresentar para o modelo uma contribuição significativa para aquilo que você pesquisa. Agora, você já está no último ano da graduação, né? Então, pensa na possibilidade depois de seguir com esse tema, se esse tema pô, te interessa, que o conhecimento vai assim, né? O conhecimento nunca acaba. É por isso que nós, pesquisadores, a gente pesquisa a vida inteira, viu? Tá? E gostaria de falar com o Vinícius. Vinícius está online? Deixa eu ver Estou aí. aqui. E aí, Vinícius, você gostaria de comentar alguma coisa do trabalho da Beatriz? Eu gostaria só de parabenizar a Beatriz. É, Sou suspeito de falar, mas acho que a Beatriz está num nível muito alto para quem está na graduação. Lembro muito da minha e olha, parabéns, Beatriz. E principalmente pela escolha de análise dos dados, a parte de modelagem, o Smart PLS a gente tem utilizado bastante. Estou começando a estudar agora também. Então, adorei de ver o seu trabalho. Vai ajudar muito para eu conseguir dar uma olhada também. Parabéns, viu? Nossa, muito interessante. Qualquer coisa eu disponibilizo para você também. Eu adoraria, eu adoraria. Muito bem. É isso, então, Vinícius. Mas muito legal. Eu também acho, pelo trabalho de graduação, você está muito bem, viu, Beatriz? Mas muito bom mesmo. Agora eu vou pedir uma coisa burocrática, até para a Juliana, para me ajudar. Ou você, então, Beatriz, me coloca os nomes dos participantes, que nós não temos, né, Juliana? Não, não temos, professor. É porque na elaboração do certificado é bom a gente levar lá. Ou você, assim, dá para colocar no chat Colocar o o nome nome completo. dos participantes? E aí, Juliana, você, por gentileza, você depois me tira isso para a gente depois passar para a secretaria, né? Tá bem, professor. Isso. Depois você me coloca no chat o nome dos participantes. Então, parece que assim, nós temos só o Vinícius, não temos mais participantes, né? Então, Vinícius, agora é tua vez. Maravilha. Vou compartilhar minha tela. Conseguem ver? Sim, mas isso. Se desse para estar no modo apresentação já, não. Ele tá. Então, legal. Não, mas ainda não entrou aqui. Ao menos na minha tela aqui. Eu não estou Está conseguindo ainda o da tirar essa. Beatriz. Eu não sei se a Beatriz tem que descompartilhar antes. Dá uma olhada nisso, Ah, Beatriz. O meu parou de compartilhar. agora vocês veem? Agora sim.
Agora sim? Legal. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito bom dia novamente. O meu trabalho, ele é fruto de uma finalização de uma disciplina que eu fiz na minha pós-graduação aqui na UFSCar, com a professora doutora Ana Torcomian, e nós resolvemos pesquisar os tipos de empreendedores no Brasil, fazer uma revisão sistemática da literatura de todas as tipologias que a gente encontra nos artigos que a gente vem estudando sobre o tema. A nível de introdução, o empreendedorismo hoje ele tem um papel fundamental aí no desenvolvimento econômico e social do nosso país. E geralmente ele é associado à geração de emprego, estímulo à inovação e desenvolvimento social. Quem traz isso é o Chiavenato. E o Dornelas, que inclusive é um dos autores base que a gente utiliza nesse artigo, ele traz para nós que o empreendedor moderno ele deve ser entendido não apenas como iniciador de negócios, mas que agora ele é um agente transformador, ele é um agente capaz de inovar e gerar valor, e além de provocar mudanças no contexto em que ele está inserido. Qual que é o problema aqui, né? A nossa literatura, ela reconhece uma ampla base, uma ampla variedade de perfis empreendedores. E a gente sabe muito bem que nem todas as pessoas empreendem pelos mesmos motivos ou principalmente nas mesmas condições. Então, existem muitas tipologias diversas de empreendedores. Para partir de um comparativo, para que eu possa falar assim, olha, existe X formatos de tipos de empreendedores, nós resolvemos partir então das obras do Dornelas. E por que escolher o Dornelas, né? Ele, ele é um escritor e que suas obras foram muito difundidas em muitas instituições que são chaves no tema de empreendedorismo. Eu fiz questão de colocar como o Sebrae. E um livro do Dornelas, de 2021, ele traz algumas tipologias de empreendedores, e a gente vai partir daí para discutir o nosso trabalho. Então, nós temos o empreendedor nato, que são aquelas pessoas mais famosas, que desde cedo já nascem com essas habilidades, e ele traz muito isso, e a gente vai discutir melhor. Existe o empreendedor inesperado, o empreendedor serial, o intraempreendedor, o empreendedorismo social, por necessidade, por sucessão familiar e o planejado. Então, veja bem, isso são comparativos. Isso aqui é uma obra que a gente vai partir dela para discutir novas tipologias, e ela é de 2001. Então, qual que é o nosso problema? Na nossa literatura, eu não sinto um esforço consolidado aí na sistematização de todos os tipos de empreendedores no nosso país. E muitas vezes, muitos artigos, as pessoas adotam tipologias de empreendedores sem olhar para o passado. Como é que eu falo que alguém é um empreendedor por necessidade? Da onde que surgiu essa palavra? Ou, a pessoa é empreendedora tecnológica. Tá, mas com base em que a gente traz essa tipologia, né? Então, resumindo tudo isso, qual que é o meu objetivo? O nosso, identificar, categorizar e analisar os diferentes tipos de empreendedores descritos nos nossos estudos. Então, a gente vai destacar os critérios que eles utilizaram para classificar e apontar algumas lacunas teóricas, ou de contexto que já existem aí. Metodologia que nós utilizamos. Nós fizemos uma revisão sistemática da literatura, e a nossa pergunta para partir para fazer essa revisão é: quais são os tipos de empreendedores existentes na literatura acadêmica brasileira? E com isso a gente consegue desvendar como eles têm sido conceituados e categorizados no nosso conceito. A metodologia que a gente utiliza é a de Tranfield, Daniel e Smart, em 2003. Eles são aí alguns autores base quando a gente fala de revisão sistemática da literatura. Aqui um pouco do planejamento, né? O planejamento da revisão sistemática. Eu vou tentar ser um pouco breve, para não entrar muito aqui. Mas nós identificamos uma necessidade de revisão, que é sistematizar e organizar esse conhecimento sobre os tipos de empreendedores no Brasil. O nosso tema é as tipologias, e aqui a pergunta que a gente comentou lá atrás. A base de dados que nós utilizamos para colher esses artigos foi a Scopus e a Cielo.
Aqui algumas palavras, as keywords que nós utilizamos para trazer esses artigos. E os campos que nós utilizamos para aplicar essas palavras-chave foram título, palavras-chave e resumo. Aqui um pouco o desenvolvimento da revisão, né? Então, olha, nós partimos da nossa pergunta através das palavras-chave e inicialmente esses foram os dados que as plataformas trouxeram para nós, né? Então, a Scopus e a Cielo, a Scopus principalmente trouxe muito artigo da área de empreendedorismo. A Cielo muito pouco quando a gente utiliza essas keywords, é até de se estranhar isso aqui, mas começamos a fazer várias averiguações aí, foi isso mesmo. E aqui depois as aplicações de alguns filtros. Então aplicamos os filtros de idioma, ano e o acesso aberto, e aí ele cai para essa quantidade. Depois eu limitei para o nosso país, e por fim, a plataforma Scopus, essencialmente, ela traz alguns filtros por área. E nós fizemos um filtro por área e ele caiu para essa quantidade. E depois entrou uma seleção manual, né? Nessa seleção manual, nós fomos olhando os artigos, dando uma lida nos resumos e recortamos para 54 artigos. E um deles foi excluído, pois estava em duplicidade em ambas as plataformas. Aqui um pouco da caracterização deles, a gente vê um aumento muito grande em 2021 na publicação desses artigos. A maior parte desses artigos são estudos de caso, são surveys também, e aí eles se ramificam em vários outros. Nós temos aqui também os jornais, os papers que mais aparecem esses artigos, né? Então, são bons papers, diga-se de passagem. Nós temos 9 só na Revista Brasileira de Empreendedorismo e Inovação. E aqui um pouco da nossa discussão, né? Então, os perfis que foram identificados em todos os 54 artigos são esses daqui, ó. Aqui nós vemos um total de 27, mas acrescentando com alguns aí que se repetem com os de Dornelas, a gente chega até 30 perfis de empreendedores. Existe o empreendedor por oportunidade, empreendedorismo estratégico, por intenção, existem vários. E quando a gente vê essa quantidade de tipologia, é muito complexo para nós entender e qualificar tudo isso. Então, olha só, cada hora a gente vê um nome diferente. Será que muitas vezes esses nomes não estão duplicados ou são sinônimos, né? Por isso que surgiu o nosso trabalho. Olha só, partindo da obra do Dornelas, que nós comentamos lá atrás. Aqui, nesse canto esquerdo, colocamos todas as obras do Dornelas. E aí, ao olhar para cada um dessas tipologias aqui, a gente começou a entender um pouco de sinônimo. Então, por exemplo, em um dos artigos, o empreendedorismo por oportunidade, ele bate muito com o empreendedor inesperado do que o Dornelas descreve para nós. O mesmo vale para uma outra autora ou um outro autor que descreveu empreendedor atento ou empreendedor criativo. A hora que nós pegamos esses outros artigos e a gente começa a ler um pouquinho mais sobre cada um dessas tipologias, a gente vê que ela se encaixa e há uma ramificação desse empreendedor inesperado que o Dornelas propôs lá atrás. Depois nós temos também o empreendedor interno, que é o intraempreendedor. E aí, alguns outros artigos, nós vemos o empreendedor institucional e o intraempreendedor dentro dessa tipologia original. O empreendedor social, lendo um pouquinho, a gente consegue encaixar alguns novos tipos de empreendedorismo. Um dos autores traz o empreendedor rural. E quando a gente começa a ler e entender um pouco mais do que ele está falando, ele está aqui dentro dessa tipologia. E aqui o empreendedorismo por necessidade. Eu queria trazer um ponto muito importante, eu até faço sugestão aqui. O quanto que a nossa literatura, muitas vezes, no meu ponto de vista, ela peca em colocar empreendedora feminina. Acho que o empreendedorismo ele é ramificado para ambos os gêneros, e eu acho que isso não deveria ser uma tipologia, no meu ponto de vista. Mas olha só como a nossa sociedade, ou um pouco disso, causa um modelo prejudicial para a mulher, né? O quanto que ela sempre empreende por necessidade. Quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente vê que algumas mulheres empreendedoras, principalmente dentro dos conceitos, dos contextos das comunidades, elas empreendem por necessidade, por isso ela se encaixa aqui na nossa leitura.
e vários outros que nós fomos ramificando aí ao longo do trabalho. Aqui eu fiz uma sugestão de inclusão com base nos novos artigos que nós fomos buscando dentro desses 54. Então, eu proponho uma inclusão de dois termos aqui, né? O empreendedor acadêmico, e dentro dos 54 artigos, essas tipologias foram surgindo, e todas elas falam muito do empreendedorismo dentro das instituições de ensino. Também existe uma nova sugestão que eu faço de inclusão, é o empreendedor tecnológico, que é muito mais voltado para a área de tecnologia mesmo. E aí nós vemos mais duas tipologias, que é o empreendedor startup e o digital. E eu também realizo algumas sugestões de exclusão. Por quê? Eu sugiro excluir essas tipologias aqui. Algumas nomenclaturas, por exemplo, empreendedorismo nato, ele traz traços comportamentais. A definição de empreendedor nato é aquela pessoa que brilha no negócio desde sempre, são aquelas pessoas muito famosas. Isso muito é um traço comportamental. Outro mesmo é recorrência na abertura de negócios, como empreendedor serial. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que não haja necessidade da gente colocar traços comportamentais como tipologia de empreendedorismo. Então, esses, principalmente, eles carecem de fundamentação teórica. A gente não vê outros artigos utilizando isso. A gente vê, muitas vezes, alguns termos que eles podem parecer inventados. Eu sei que muito bem os autores não inventaram, eles tiraram com base em alguma literatura, mas é muito fraco, carece de mais fundamentação teórica. Então, por isso eu sugiro a exclusão disso, porque são traços comportamentais. Então, a nossa conclusão, né? O que o nosso trabalho contribui? Ele ajuda a gente a atualizar e classificar os perfis empreendedores aqui no nosso país. Ele vai acabar oferecendo um instrumento de referência para novos pesquisadores de empreendedorismo e ele amplia o diálogo aí com outras tipologias de outros países. Isso é muito legal. E também ele orienta educadores aí a focarem esforços nos perfis mais recorrentes e socialmente relevantes. Limitações do nosso trabalho. Eu acabei focando muito em rótulos, né? Eu abri os artigos, eu procurava muitos rótulos de empreendedorismo, então isso acabou não trazendo toda a riqueza empírica desses artigos, ele acabou sendo uma extração mais seletiva pela quantidade. E eu excluí toda a literatura, chamar de literatura cinzenta, né? De todos os estudos que não são indexados. Tenho muita certeza que caso abrisse isso, seria infinitas as tipologias que a gente vê, né? Então, talvez ampliar isso, é claro que seria um trabalho muito mais custoso, porém traria muito mais tipologias aí para a nossa discussão. Para pesquisas futuras, eu quero muito ressaltar a importância do empreendedorismo sustentável, né? O quanto que vem crescendo e o quanto que as pessoas vêm pesquisando mais, e não é de agora, mas a nível de empreendedorismo tem esse boom em 2021. A empreendedora feminina, que eu bem comentei lá atrás, e a desvantagem estrutural, as situações e os contextos que elas empreendem, tá? E o empreendedorismo acadêmico. Então é muito legal e eu sugiro novas pesquisas sobre as práticas de empreendedorismo em todos os níveis de ensino. Algumas orientações que o meu trabalho, ao final dele, ele entrega para nós, né? Então, criar tipologias de empreendedores sem respaldo bibliográfico sólido compromete o rigor científico de uma possível revisão sistemática da literatura. Quando eu crio rótulos baseados em impressões isoladas ou metáforas locais ou fragmentos de alguma coisa, isso dificulta muito a gente comparar internacionalmente os nossos modelos de empreendedorismo e muitas vezes pode gerar visões inadequadas, né? Então, sugiro também que a introdução de novos termos, ela deve se apoiar em evidências mais robustas, né? E sempre dialogar com conceitos consolidados e demonstrar aí verdadeiras lacunas, evitando nomear, né? Dar meras renomeações de traços já descritos em categorias existentes. Esse é um pouco do meu referencial bibliográfico, né? Que foi utilizado no artigo e nos slides. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui
Eu acho que é a primeira vez que eu apresento aqui no SEMEAD, então queria agradecer bastante a oportunidade por me ouvirem. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, Vinícius. Olha, muito bem apresentado e um tema bem polêmico que a gente vai, assim, vai comentar, vai debater, mas bem interessante, viu? Bem Obrigado. interessante. Agora, você é da área de empreendedorismo ou você fez isso? Não sou, só finalizei a disciplina com o trabalho mesmo. Só Ah, finalizei a tudo bem. disciplina. Ainda estou começando a engatinhar no tema. Ótimo. Olha, eu vou passar a palavra então para a Juliana, né? Que é da área de empreendedorismo. E aí, Juliana? Ó, tem um farto material aí, hein? É. Vinícius, parabéns, bem-vindo à discussão. Eu sou suspeita para falar, porque estudo empreendedorismo desde a graduação. É um tema bem rico e, de fato, o que você traz é uma janela de discussão bem problemática. Eu vejo o trabalho com potencial, de fato, mas eu penso que, de todo modo, você poderia, como sugestão, olhar por uma ótica diferente, porque você traz dados muito legais. Mas, a nível de reflexão, pensa o seguinte: por exemplo, na primeira tabela, se você conseguisse, mas acho que você já tirou, que você Eu coloca. posso voltar. Por favor, a primeira tabela dos dados só para exemplificar essa fala, porque assim, às vezes a gente fica aqui falando e aí você não consegue Claro. conectar o que eu vou dizer a você. É, A na de prim... Dornelas? Isso. Por favor, a próxima. É na discussão dos dados. E. Hum, Não, 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 não. Aqui, Essa? ok, é isso. Bem, então, veja, a gente, como em tudo na vida, né, a discussão também ela evolui, né? Ela parte de Certo. um ponto e evolui. Bem, quando o Dornelas, ele preconificou ali empreendedor inesperado, naquele momento, em 2017, em 2007, muitas das coisas não aconteciam, a sociedade, a informação era totalmente diferente. Então, se Sim. eu olho para os teus dados como um processo evolutivo e necessário. Porque, por exemplo, eu passei e parei de falar assim, ele está empreendendo de forma inesperada, para entender que ele está olhando pela oportunidade, pela necessidade. Depois a gente tem uma Perfeito. literatura internacional que vai discutir, por exemplo, alerta empreendedor. Então a gente já começa a sair um pouquinho do oportunidade e necessidade que está mais no sul global e olhar alerta, né? Eu tenho que estar alerta às oportunidades, que aí vai se desencadeando dessas coisas. Bem, acho que o empreendedor criativo, isso nessa lógica que estou colocando, não entraria aí, assim como o empreendedorismo sustentável, que o empreendedor não entraria na lógica de empreendedorismo social, porque o empreendedor social, ele tem uma missão social, ele tem uma causa social. E, às vezes, essa causa, ela é híbrida ou não, tem um objetivo financeiro ou não, ou ambos os objetivos. Mas quando a gente olha para o empreendedor sustentável, nós estamos olhando para causas sustentáveis, desenvolvimento sustentável e bem específico. Então, assim, eu acho que e empreendedor rural ainda mais nessa direção. De todo modo, essa fala é para dizer a você o seguinte: você tem um trabalho rico, um trabalho que vai te levar a questões maiores e contrapontos e várias críticas, mas necessário, mas olharia não por sentido de retroceder, dizer que a gente tem que partir dessas categorias que foi proposta para Dornelas. Não, olhar como um processo evolutivo. E aí até coloco isso para você no sentido de que, veja, hoje eu, no meu doutorado, eu questiono o empreendedorismo tradicional e eu proponho empreendedorismo humanizado, que é uma visão posterior a essa anterior. Então, uma Perfeito. coisa não anula a outra. A gente só chegou à segunda etapa porque passamos por essa primeira. Então, assim, eu acho rico, eu acho que você tem um achado aí, uma lacuna que precisa trabalhar e desenvolver, quem sabe, para uma proposta de pesquisas futuras. Aí, de pontual mesmo. É, eu coloquei algumas coisas, mas eu acho que uma coisa interessante é olhar para questões de referências, assim, e pensando de publicação, sabe? Estou olhando para o trabalho com potencial de publicação, refinar e publicar. Então, assim, referências como o Globo, que a Venato, e digo que a Venato por quê? Porque é um autor generalista, que ele trabalha todos os temas, então ele trabalha a gestão de produção, financeira e tal. Então, assim, ele não se Bem, do ponto de vista Perfeito. científico, ele não se aprofundou em um tema. Então, talvez não seja interessante trazer ele para essa sua discussão e enfraquecer a tua discussão, né?
Então, assim, eu acho que Perfeito. isso é uma questão nos procedimentos metodológicos. Eu deixei uma questão assim, por que ponto zero, né? A gente parte do pressuposto que se deu o primeiro passo, o ponto é um, né? Tipo assim, não é uma fase zero, já é a fase um, porque assim, a fase zero, ela estava na idealização, no seu pensamento. Perfeito. E Perfeito. aí, eu pegaria tudo aquilo que você colocou, que é muito rico, e transformaria no modelo de prisma que os journals internacionais exigem. Eu não sei qual é a tua mira, onde é que você está mirando colocar o artigo, mas se for um journal, por exemplo, o Entrepreneurship Small Business aqui no Brasil, ele vai exigir um protocolo guiado que é de revisão sistemática, que naturalmente é o prisma, e você já fez, só que em um formato diferente. Então, se for o caso de intenção de publicar o artigo para o futuro. Perfeito. Nas sessões, em todas as sessões, isso a gente tem eu digo a gente, porque eu também fiz muito isso, a gente abre a sessão e fala, essa sessão vai descrever. Não, vamos sair um pouquinho disso, porque a gente já está no. Hoje eu vejo aqui onde eu estou, assim, a gente é muito bom no que a gente faz. Então a gente não precisa descrever, é só entrar na sessão e é isso aqui, tá, e seguiu, porque assim, essa parte é mais para um trabalho maior, aqui é um trabalho de contribuição científica e ele tem que ser efetivo e objetivo. Cheguei no ponto e disse: isso aqui é o que eu vou trabalhar e descrever exatamente o que de fato. Por exemplo, eu coloquei isso na seção 3 porque você colocou assim: esse capítulo apresenta a caracterização de 54 artigos. Não, não. Isso aí já foi dito lá atrás, então não há necessidade, tire e já entra na discussão. É, Perfeito, professora. bem, eu coloquei. Ah, eu achei muito bonito. Olha, eu vou dizer a você que eu fiquei muito entusiasmada de você trazer essa discussão sobre. Vamos parar de falar em empreendedorismo feminino, né? Precisamos olhar empreendedorismo por mulheres, porque ninguém fala em empreendedorismo masculino, né? Ninguém fala. Então a gente precisa É se isso aí. reeducar, né? Então, assim, É eu isso aí. achei gigantesco, eu sempre falo isso quando vou. Acho que é necessário a gente rever conceitos. Empreendedorismo feminino nos coloca numa categoria inferior, uma categoria subjugada, subentendida. Então, talvez tratar como empreendedores por mulheres seria uma boa abordagem atendendo às demandas que nós temos atualmente, né? Então, achei muito, muito legal esse teu destaque. Inclusive, eu havia colocado ele aqui nas minhas anotações. E, por último de tudo, eu digo assim, rever de todo o trabalho assim, eu acho que uma parte interessante para olhar as conclusões. E isso não é um problema do seu trabalho, é um problema nosso, né? A gente é muito descritivo. Mas assim, a gente precisa trazer as contribuições. O teu trabalho é rico, ele traz insights, ele instiga novos pensamentos, proposições. Então, assim, quais foram os principais resultados disso? Quais as implicações teóricas, práticas, sociais? Em vez da gente ficar repetindo o que já foi dito lá atrás, né? Reproduzindo. Se já está lá atrás, né, a gente não tem por que trazer. Então, a hora de vender o peixe e dizer, tá, eu encontrei isso aqui, acho que isso aqui evoluiu para isso aqui, chegou nisso aqui, a implicação disso é essa. E acabou-se. E aí, eu acho que nesse sentido você retomaria o objetivo original e faria essa discussão, trazendo essas potenciais implicações e tudo. De modo geral. É isso, eu acho que o trabalho ele está suscetível a ser reajustado e organizado, mas de modo geral eu achei a ideia muito boa, muito provocativa e talvez necessária para a gente entender muitas coisas, né? Tipo assim, sobretudo diferenciar as coisas, entender que elas, às vezes, a gente está falando de coisas sinônimas e às vezes complementares. Então, quero te parabenizar por isso, pelo trabalho, pelo desenvolvimento e também pela forma que trouxe a discussão. Eu acho que, de fato, ela rende algumas interpretações, equívocos e também estimula críticas, e isso é fundamental dentro do nosso desenvolvimento. Então, parabéns por isso. Obrigada, professor, pela fala. Muito bem, pô, Juliana. Olha, se vê que você é uma entusiasta do empreendedorismo, muito bem colocado. Olha, muito do que você disse, pois eu iria dizer. Eu vou passar a palavra agora para você, Beatriz. Eu sei que você está começando, você está na graduação, e o trabalho do Vinícius já é um trabalho bem de fôlego, tá? É aquela coisa, talvez, que você ainda só esteja iniciando. Mas eu gostaria das tuas considerações.
Verdade, já é um outro nível. Mas eu gostei Exatamente. bastante. Parabéns, Vinícius. Eu percebi, né, que é um trabalho muito construtivo, assim, e contribui muito justamente com isso que a Juliana falou, sobre contribuições futuras, né, de evolução no seu trabalho. E também a parte crítica, que eu gostei bastante também, de trazer algo assim fora do que a gente, nossa, assim, os autores falam sobre isso, mas será que isso se aplica ainda hoje, né? No nosso momento atual? Então, gostei bastante do trabalho e também acredito, também como envolve a área de empreender, eu também já remetendo ao meu, trazendo algumas coisas também. Eu gostei bastante. Parabéns. É justamente Obrigado, isso, obrigado, Beatriz. Beatriz. Essa troca, ela faz o quê? Ela enriquece todo mundo. É através da troca que a gente vê novas possibilidades e a gente vê nossa profundidade para um trabalho. Eu só vou retomar um pouquinho o que a Juliana disse, porque a Beatriz disse assim, Vinícius. Eu vou te passar uma coisa. Olha, esse autor, porque Avenato, ele cabe mais, olha, é a minha visão, mais um trabalho de graduação, porque ele é bem generalista. Quando você trabalha, por exemplo, como o teu trabalho ali, ele não tem como, porque, olha, sabe aquele que joga em todas as pontas? Joga daqui, publica aqui, agora não tem essa profundidade que é necessário para um trabalho como o teu, né? E uma segunda coisa aqui, olha, a minha formação, além de administração, é também em filosofia. Em filosofia, a gente tem, né, uma, uma visão, porque é assim, por exemplo, quando você vai fazer, você vai colocar por uma tipologia. Então, você assim, tá identificando as tipologias. Então, na verdade, quando você fala assim, empreendedorismo voltado para a sustentabilidade. Isso não é bem uma tipologia. Se você for juntar, por exemplo, olha, empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Uma é existencial, a outra é totalmente diferente. É por isso que a gente tem que procurar, para reduzir também, você caracterizar. É tipologia nesse sentido, que não dá para colocar tudo num pacote só, senão a gente fica com 20, 30 tipologias. E você sabe, um trabalho que o científico, quanto mais reduzido ele for e mais explicativo, mais forte ele é, mais consistente ele é. Agora eu te passo a palavra, Vinícius. E aí? Bom, pessoal, obrigado. Obrigado pelos comentários. Eu acho que vai ser muito rico. Acho que talvez vale muito a pena tentar seguir para uma possível publicação. Isso é importante para mim, que estou iniciando aí no estrito senso. Eu pego a fala da Juliana inicialmente sobre o empreendedorismo feminino e por que que eu fiz essa discussão, né, professora? Porque quando a gente olha os artigos, a gente vê, inclusive na nossa realidade, ninguém pode se tapar para isso, a gente vê as mulheres empreendendo muitas vezes por necessidade, e num contexto de necessidade, a gente vê uma desvalorização social. Esse é um ponto. O empreendedorismo sustentável, eu fiz questão de ramificar ele nessa parte, porque dentro da sustentabilidade a gente fala do tripé, né? Social, ambiental e a parte econômica. Então, a minha ideia seria incluir essa tipologia sustentável e colocar a social dentro dela, ali. Mas muito bom os vossos pontos. Eu acho que eu tenho que repensar várias tipologias e fazer isso de uma maneira mais interessante para tentar alguma coisa. E agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Muito bem mesmo. Olha, trabalhos de qualidade, tanto da Beatriz quanto do Vinícius. Agora parece, Juliana, que no chat nós temos uma terceira apresentação, mas ela não está na sala. É, Entra. professor. Bom dia. Na verdade, eu tô aqui sim, desde o comecinho. Consegui ver Beatriz e Vinícius também. Ah, tudo bem. E deixa Então, eu. Daiane, Professor, seja me muito desculpa. bem-vinda.
Professor, me desculpa, só para o pessoal não deixar de olhar no chat, eu mandei um link, precisa avaliar a apresentação ao final. Então, assim, não saiam sem fazer a avaliação, por Assim, favor. tanto a Beatriz quanto pois, o Vinícius, viu, a Juliana? Então você me pega o nome dos participantes também, né? A Beatriz acho que enviou, eu peço para o Vinícius também passar o nome. E agora, Daiane, o teu tema é o terceiro tema aqui, né? Acho que Certo? na sua lista deveria estar como segundo. Pelo menos no meu está aparecendo como segundo. É, e O teu é o da quebrada aí, certo? Exatamente, esse mesmo. Então, Daiane, fica à vontade, pode compartilhar os teus slides aí e começar a tua apresentação. Só ver se eu consigo compartilhar aqui. A apresentação chegou para vocês? Para mim, ainda não aqui. Deixa eu ver com a Juliana se chegou aí. Peraí. para mim chegou, só estava mudando aqui minha posição. Ah, Tá legal. em tela Chegou cheia para agora. vocês também. Pode começar. Maravilha. Eu sou a Daiane Almeida, eu vim contar um pouco sobre alguma parte da minha pesquisa do mestrado, que resultou nesse artigo, né, Empreendedores da Quebrada, em que eu faço uma análise do processo empreendedor em tecnologia nas periferias aqui de São Paulo. É um trabalho que eu desenvolvi com a orientação da professora Graziela Comini e com a orientação da professora Jane Marques, todas aqui da USP. Acho importante dizer que esse trabalho ele surge, né? O programa de pesquisa ele surge da minha prática profissional. Eu fiz o mestrado profissional em empreendedorismo aqui na FEA, e vem de uma trajetória também de empreender. Então, eu venho de uma família empreendedora, acabei indo fazer graduação também olhando para empreendedorismo, também olhando para negócios. E em 2018 eu estava trabalhando num programa de aceleração de negócios de tecnologia nas periferias aqui de São Paulo, que é um programa da prefeitura, inclusive. Trabalhando nesse programa, algumas coisas me chamaram bastante a atenção. E aí acabou trazendo esse trabalho. E aí eu sei que muita gente me pergunta, né? Por que olhar para a periferia quando a gente está falando de empreendedorismo? E como canta Racionais, o mundo é diferente da ponte para cá. Então, quando trabalhando com esses empreendedores, o que foi possível perceber é que eles têm um perfil majoritariamente negro e feminino, tem um interesse muito maior por trabalhar problemas e criar soluções para a base da pirâmide, com uma lógica que é muito diferente do que a gente conhece de empreendedorismo, porque ao invés de olhar para a competição, eles estão olhando muito mais para a colaboração. Eles têm outras formas de levantar capital, que é diferente do que a gente conhece, então não é necessariamente indo no banco para pegar crédito, tendo um investidor ou tendo alguém da família capaz de colocar dinheiro. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que eles não se reconhecem como empreendedores, então eles não aceitam com facilidade esse rótulo de ser empreendedor. E essa linguagem do mainstream, muito mais do que traduzir do inglês para o português, mas acaba sendo um fator de exclusão porque é uma questão de contexto mesmo. E aí, nessa mesma época, tanto o Quintessa quanto o Empreende aí realizaram uma pesquisa com os empreendedores para entender o porquê o que poderia ser melhorado nos programas de aceleração com foco em tecnologia nas periferias. E os próprios empreendedores disseram que os programas não estavam atendendo de forma completa aquilo que eles precisavam. Tanto porque os encontros aconteciam no horário comercial, que é o horário que esse empreendedor está trabalhando, porque ele empreende na borda do dia. A linguagem acabava não sendo acessível, principalmente por trazer a lógica do norte global para aplicar dentro da periferia. Os exemplos que também caíam nessa mesma vala, então não dialogavam com a realidade desse público, e tem uma percepção da jornada e da maturidade que é diferente daquilo que a gente estava vendo na literatura, além deles demandarem esse formato mais específico, que inclusive era o que eles pediam nessa pesquisa que foi feita. E aí, isso traz a minha questão de pesquisa para o mestrado, que é como é que acontece esse processo empreendedor? O que que é esse processo, já que a gente não está conseguindo usar o que a gente tem de insumo para atender esse empreendedor? E o meu principal objetivo nessa pesquisa foi entender
como era o processo empreendedor e, a partir disso, entender quais eram os elementos que proporcionavam uma estrutura adequada para a gente ajudar esses negócios de fato a se consolidarem, a crescerem, a continuar se desenvolvendo, respeitando ali as suas especificidades. Então, de objetivo específico, que foi o que guiou a minha pesquisa, foi caracterizar a periferia e processo empreendedor, porque tinha muita dúvida do que de fato era periferia e o que era esse processo dentro da periferia, e a partir disso mapear, elencar quais eram esses caminhos e as fases que os empreendedores estavam percorrendo no desenvolvimento dos negócios deles. Então, eu fiz uma revisão de literatura aqui pensando nesses dados. Então, eu olhei muito para a periferia e aí consegui entender de fato o que é periferia e entender que periferia não é favela, que periferia não é subúrbio, cada coisa é diferente, tem o seu lugar dentro dessa estruturação de território. Também fiz um levantamento forte pensando em processo empreendedor para listar o que a literatura já tinha, já estava falando sobre esse processo, e depois trouxe um pouco de processo empreendedor nas periferias. E aí é interessante trazer os dois, porque o processo empreendedor da literatura ele acaba falando muito mais das etapas para o desenvolvimento de um negócio. E a literatura de processo empreendedor nas periferias, não, ela traz muito mais as características desse empreendedor com relação à motivação e forma de empreender, mas não apresenta um processo estruturado como a literatura de processo empreendedor sem essa distinção de território. E aí, para os meus procedimentos metodológicos, eu fiz uma pesquisa exploratória descritiva qualitativa, justamente porque a gente não encontrou no levantamento quais eram esses elementos. Então, como a gente não tinha nada, a ideia de fato que era explorar o mais a fundo possível. Então, eu fiz entrevistas abertas com os empreendedores, pensando num roteiro de história oral, justamente para levantar a biografia desses empreendedores, e a partir daí a gente, com a ótica, né, com as lentes da análise narrativa e de análise de conteúdo, conseguir entender o que estava acontecendo ali e depois de mapear isso, ter alguma sugestão de processo empreendedor para esse perfil. O perfil de, e aí pensando na minha amostra, né? O perfil das pessoas que eu entrevistei são pessoas que obrigatoriamente precisavam residir em alguma periferia de São Paulo, e aí a gente usou também o plano diretor da cidade para definir quais eram os territórios de periferia que a gente ia buscar. Era importante que o negócio fosse com fins lucrativos para a gente poder excluir todas as organizações de sociedade civil. Precisava usar a tecnologia dentro do modelo de negócio, e aí, quando eu falo dentro do modelo, é como core mesmo, então sem tecnologia o negócio não existiria. O negócio precisava ter no mínimo um ano de atuação, porque essa pesquisa ela foi feita em 2021, então era uma época de pandemia, e a gente não queria pegar empreendedores que tinham começado o seu negócio durante a pandemia ou tinham trazido tecnologia por causa da pandemia, e o fundador também tinha, no caso ali, o negócio teria que estar dentro da periferia. Não necessariamente vender a sua solução apenas para a periferia, mas era importante que o negócio estivesse sediado na periferia. E aí, as pesquisas, né, como eu mencionei, elas foram realizadas entre agosto e outubro de 2021, que era um período de pandemia, então por isso elas foram feitas 100% online. A pergunta gatilho, né, por ser uma pesquisa aberta, uma entrevista aberta com foco na narrativa dos empreendedores, a ideia foi pedir para que eles contassem para a gente qual foi o momento que o negócio surgiu e o que aconteceu de lá até o momento da entrevista. E aí eles acabaram contando muitas coisas para a gente, não apenas do negócio, mas de toda a sua construção como empreendedor e do negócio também. E aí, no final das entrevistas, a gente acabava fazendo perguntas para explorar mais alguns temas, e pediu para que eles construíssem uma linha do tempo com base no que eles tinham contado para a gente, para que a gente também conseguisse entender como eles organizariam essa linha do tempo e quais seriam os marcos que eles levantariam para nós. O que eu tenho de perfil, eu trouxe aqui um pouco num quadro que a gente acabou entrevistando, foram empreendedores da Zona Norte, Sul e Leste de São Paulo. A gente não conseguiu encontrar empreendedores da Zona Oeste dentro do perfil que a gente estava procurando. Todos, de fato, usavam tecnologia no modelo de negócio como core, todos microempresa, e apenas um deles fazia questão de vender apenas para a periferia. A gente entrevistou ao todo 7 empreendedores, né? Os outros 6 acabavam vendendo para qualquer outro lugar do Brasil, até mesmo do mundo. Com uma relação ali de sócios muito próxima, então cônjuge ou família, no caso pai e filha, ou amigos muito próximos, alguns com dedicação integral e outros com dedicação parcial à empresa. E aí, na análise de dados, olhando para a Bardan,
A gente fez uma pré-análise, então leu tudo, começou a explorar os materiais, tratamos os resultados para fazer inferência e interpretação, e no caso do Adam, a gente usou para definir o que seriam os marcos, os eventos, ações e a trama dessas narrativas depois dessa análise feita usando o Bardan. E aí a gente olhou muito, principalmente na exploração depois, com perguntas para os empreendedores, alguns aspectos que o Global Entrepreneurship Monitor traz para a gente como importantes dentro do processo empreendedor. E foi muito interessante que a gente conseguiu elencar 5 marcos, e aí grandes coisas que aconteceram na vida desses empreendedores e alguns eventos ali. Então, o primeiro deles foi esse contato com o empreendedorismo que aconteceu, tanto porque eles aprenderam em casa o que era empreender e viram seus familiares empreender, entenderam que isso era um trabalho, e essa percepção do que é ter o próprio negócio, que é uma coisa que a literatura do que a gente levantou não menciona dentro dessa formação, dentro desse processo empreendedor. Depois tem o acesso ao ensino superior, então eles crescem, vão para a universidade, e aí eles acessam como evento, né? Acessam novos conhecimentos e começam a entender possibilidades para o futuro. Depois disso, a gente entra no marco 3, que é quando eles vão para o mercado de trabalho, e aí esse é um marco que tem um evento muito importante no processo empreendedor deles, que é a trajetória quebrada, que aí eles entendem que quem eles são não é aquilo que o mercado de trabalho aceita. E aí eles têm a trajetória deles quebrada, como citando Andréa, num sentido de que eles não conseguem permanecer no mercado de trabalho, seja por uma questão de valores, seja por uma questão de aparência, e aí com isso eles vão para o marco 4, que é essa escolha do empreendedorismo como forma de vida. Então, eles são muito orientados pelos valores pessoais deles para a construção desse negócio. Tem uma coisa que a literatura também não menciona, que é o desejo de autonomia. Então, isso aparece muito forte nos resultados da nossa pesquisa, pensando que esse empreendedor ele quer poder ter a caneta para fazer as decisões, para tomar as decisões, e aí ele traz essa idealização da mudança. Então, ele olha para um cenário problemático e ele idealiza como seria esse cenário sem aquele problema e passa a empreender de forma a resolver esse problema. E aí a gente chega no último marco, que é esse enfrentando os desafios de crescimento, que é quando o empreendedor ele começa a perceber novamente que o que ele faz é diferente do que o sistema espera que ele faça, que faz referência direta com a trajetória quebrada que ele teve lá no evento 3.1, que é quando ele olha que quem ele é, o mercado de trabalho não absorve. E aí ele tem muita dificuldade para se adaptar a essa realidade e acaba tendo o desenvolvimento do negócio interrompido. Então, no momento das entrevistas, eles estavam ainda lidando com esse vale da morte, mas muito no lugar de eu não sei direito para onde ir, mas eu acredito que esse negócio pode continuar e pode vir a dar certo. E aí tem uma coisa que eu trago dentro do artigo, que é esse quadro onde a gente consegue elencar o que seria esse processo empreendedor mesmo, com as fases desses estágios de maturidade da empresa e como é que esse negócio acabou se desenvolvendo. Então, a gente começa com as referências de empreendedorismo, passa para esse acesso ao conhecimento social, depois ele vai para uma idealização da mudança, que é esse de pensar uma realidade sem o problema que ele está enfrentando, ou o problema que pessoas próximas a ele estão enfrentando, passa para uma estruturação da organização, que é quando ele estabelece a empresa, começa a levantar recursos e conhecimentos, mas aí ele acaba tendo a trajetória quebrada justamente por não conseguir se adaptar ao meio do empreendedorismo. E aí o que eu trago de conclusão aqui é que a gente percebeu que esse processo empreendedor, ele tem referências da literatura, sim, mas as questões de cultura local, algumas questões sociais, acesso à educação, tecnologia e recursos financeiros são fatores que influenciam diretamente o processo empreendedor desse público em específico. E aí ele acaba exigindo que seja olhado de uma maneira diferente do que necessariamente já está sendo olhado dentro da literatura. E com isso, a gente espera contribuir para a criação de um ambiente mais propício para o desenvolvimento e maturação de negócios, seja porque essa pesquisa pode ser usada por organizações dinamizadoras para construir os seus programas, para adaptar os seus programas para empreendedores de periferia, seja por conseguir usar esses resultados até para a construção de políticas públicas, como programas de acesso a empreendedorismo para essas pessoas que estão numa situação de periferia. O que a gente tem de limitação aqui nessa pesquisa, e eu acho muito importante trazer isso,
é que ela só contemplou 3 regiões e a nossa amostra foi uma amostra pequena, ela não foi suficiente para a gente conseguir fazer uma generalização, até porque foi uma pesquisa qualitativa e descritiva e não necessariamente quantitativa. A gente também tem o fato de que as pesquisas foram feitas exclusivamente pelo relato dos empreendedores. A gente não olhou depois documentos da empresa, nem buscou outros dados como observação para conseguir cruzar aquilo que esse empreendedor estava trazendo para nós. E aí, como sugestões, eu acho que uma coisa bem importante é que essa ampliação de bairros e de possíveis modelos de negócio dentro da amostra da pesquisa, e principalmente pesquisas que fazem essa interseccionalidade, tanto para conseguir comparar o processo do empreendedor de periferia tradicional, quanto do empreendedor de periferia com tecnologia, até para a gente conseguir entender o quanto a tecnologia influencia dentro desse processo, se é um processo igual para todo mundo, e olhar também a percepção das organizações dinamizadoras com relação a esse processo e também a forma como elas estão apoiando os empreendedores hoje. E aí tem aqui algumas referências, né, que foram usadas para essa pesquisa, e desde já eu agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho aqui e deixar registrado o agradecimento a todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para a realização da pesquisa e para que agora a gente pudesse divulgar os resultados de maneira pública. Obrigada. Muito bem, Daiane. Olha, mais uma tipologia, o empreendedorismo de resistência, que não está na literatura mesmo, é um tipo de resistência, um tipo assim existencial até, né? Muito interessante porque você trouxe aqui. Agora, antes de passar a palavra para a Juliana, Juliana, todos fizeram a nossa avaliação da sessão. Eu não consigo ver, professor, só quando finaliza. Então vamos nós reforçar. Assim, o Vinícius, a Beatriz, para a Daiane, faça uma avaliação assim, da nossa sessão, que é um tipo de avaliação porque interessa também para o SEMEAD aqui, tá? E te passo a palavra, Juliana. Obrigada, professor. Daiane, parabéns pelo trabalho. Eu senti na leitura que realmente era resultado de algo maior. Eu não consegui identificar onde estávamos, mas estávamos bem. Eu hoje estou vendo aqui que estávamos bem. Quero te parabenizar por isso. Você já entrou no doutorado ou vai entrar? Como está? O plano é entrar no doutorado. Ainda estamos. A ideia é apresentar esse trabalho, fazer as publicações e, com isso, conseguir entrar no doutorado. Eu fiz uma pontuação justamente, eu pensei, é fruto de uma dissertação, imaginei que fosse, fiz uma pontuação porque vi um nível de abstração grande que poderia ser um potencial projeto para entrar em estudos futuros. E aí, quero te parabenizar pelo olhar, porque assim, muitas das vezes a literatura de empreendedorismo, ele valoriza o sucesso e o empreendedor heróico e negligencia os outros empreendedores, que são, na maioria das vezes, aqueles que têm maior parte na nossa realidade brasileira. Então, assim, eu também Uhum. tenho esse olhar, a gente tem uma grande dificuldade de publicação, porque o pessoal, é o que você disse lá atrás, está olhando o mainstream, e daí esquece a nossa realidade, que ela é peculiar, ela é única e necessária para ser entendida todas as conjunturas culturais, os moldes que são formados, as percepções que nós tivemos a partir daquilo ali. Então, quero te parabenizar grandemente, eu acho que seu trabalho está muito bem desenvolvido. Você trouxe algumas coisas aqui que eu havia colocado que não está no artigo. Eu entendo que é porque faz um recorte, mas sugiro uma reavaliação. Eu vou colocar alguns pontos, porque de fato o trabalho ele tem potencial para publicação. Então você deveria ser uma expressão muito forte, mas você poderia olhar com isso com carinho. Existe uma revista, inclusive indexada recentemente na ABS, é uma revista, eu vou lembrar o nome, eu até publiquei recentemente nela, é um jornal internacional, e ele está aceitando essa inclusão da América Latina nessa discussão mais internacional. Então, talvez seja uma porta de entrada. E eu posso te passar esse nome, International Journal, eu não me lembro a nomenclatura exata, mas eu publiquei recentemente alguma coisa lá, e daí eu vou te passar isso. Qualquer coisa me chame depois, procure meu e-mail que eu te passo. Tá, eu Tá fiz bom. algumas pontuações, e tipo assim, Daiane, coloque esse debate na mesa de discussão. Ele é importante, ele é necessário. Não pare aí. E eu digo isso a você porque eu estudo empreendedores em ruas principais, que é um contexto em decadência também. Então, assim, é Uhum. necessário a gente avançar nessas discussões. E com isso,
eu coloquei alguns pontos aqui. Primeiro ponto, e aqui eu estou colocando para você visando um bom idioma, tá bom? Tipo, eu Tá bom. passei, eu olhei a categoria, a densidade do estudo e estou pensando nisso. Tira aquele nome referencial teórico, tira aquilo, não tem Tá. necessidade de colocar aquilo, e coloque o processo empreendedor e as tecnologias de informação na periferia, ou como você muito bem colocou, numa subseção na página 5, o processo empreendedor nas periferias. Entra nessa discussão e vai para cima disso e acabou. É, Já ir direto para ela, não necessariamente fazer o do processo empreendedor tradicional. não, e aí assim, eu já adianto uma coisa, você não discute, agora eu entendo por quê, você não discute, tipo, tecnologia de informação, que é o centro do estudo, então você não traz essa Uhum. discussão lá, então traz essa discussão lá, ela é importante, ela é necessária. Você trouxe uma questão de pergunta, que eu acho que é um gap gigantesco de pesquisa, que eu anotei aqui e vou te falar sobre ela, então assim, traga isso, porque é necessário. Existe uma disparidade muito grande na compreensão dessas coisas e na assimilação dessas coisas também. Então, a gente precisa discutir isso, né, sobre essa lente, né? A lente não é a lente que o mundo está olhando, é que eu vivo, é o meu local. Então, eu acho isso bem importante. É, eu coloquei. Hum, que não houve menção tá. Que não houve menção às tecnologias de informação, isso para ajustar. No método, eu coloquei trazer os autores que guiaram a história oral, e aqui você trouxe, mas lá não estava. Também trazer de forma mais sistematizada os critérios de seleção, a estratégia de coleta, o foco, as categorias que guiaram, porque eu senti no trabalho, na discussão, extremamente rica, com todos os marcos, mas no método você não colocou que foi aqueles marcos, né? Que aí dá a validade, a confiabilidade no estudo. Então, trazer esses marcos lá atrás no método para a gente entender. E aí coloquei quais foram as categorias, os eventos e os códigos que foi analisado na perspectiva da Bardan ali, para a gente dar sustância para essa pesquisa quali, que aí vem um segundo ponto emblemático, publicar uma pesquisa quali, né? Então, assim, traga isso lá no método para solidificar o método e ajudar nesse potencial para publicação. Fazer uma menção ali sobre o consentimento dos entrevistados também no método, se eles consentiram, com certeza sim, porque está aqui a pesquisa, mas é importante esclarecer isso ali. Na análise dos resultados, e em todas as sessões, Daiane, como eu falei também nos outros, eu acho, isso na minha perspectiva, não há necessidade de apresentar a sessão, isso a gente faz um trabalho grande. Então, não há necessidade, já entra discutindo. Acho interessante você acrescentar algumas falas dos entrevistados para dar robustez no que você está falando, que você diz, eles disseram, mas cadê a fala que eles disseram? Então, para dar sustentação no que foi dito, eu acho bem válido também. É, no ponto 5, discussão dos resultados, você iniciou o parágrafo muito bem colocado, que foi esclarecendo que existe uma diferença desse mainstream para o foco, o locus que você está olhando. Mas você não trouxe a diferença, traga a diferença. Porque a gente sabe que existe, mas as outras pessoas, elas também precisam saber que existe, e você precisa colocar lá para isso ficar claro para a gente. É, bem, aqui está o ponto de abstração que eu achei riquíssimo, uma lacuna necessária de exploração. Assim, eu achei isso aqui fantástico. Você disse, você trouxe um questionamento: como gerir uma empresa que não se conhece o modelo de gestão e de operação? E aqui veja que a gente está falando de um ponto específico, né? Por que que eles não conhecem? Quais são as barreiras? Quais são as limitações institucionais? Quais são os antecedentes, né? O que foi que antecedeu essa jornada empreendedora? Então, assim, aqui eu vejo o teu potencial de futuro, né? Eu vejo aqui o teu nível de abstração chegando, por exemplo, numa proposta de doutorado, partindo dessa abstração, porque é onde você, de fato, traz. Eu acredito que essa seja a maior contribuição do teu trabalho. Eu não li o teu trabalho na íntegra, mas pelo que eu acompanhei aqui. E aí, Daiane, assim, eu acredito que, isso no meu ponto de vista, você pode sentar com seus pares e ver. A tabela, a tabela, tabela um, eu não apresentaria ela da forma que você apresentou, porque assim, ela é muito rica para ser colocada numa sessão subjugada, não que a sessão seja. Eu daria uma sessão própria a ela, desenharia um modelo teórico conceitual, propositivo, trazendo toda essa abstração. E pegaria a maior parte do que foi discutido ali,
como relato e justificativa dessa proposição de matriz conceitual. Então, assim, eu abriria um 5.1, me corrija a lógica, mas é mais ou menos para você entender, e faria essa discussão é, dentro seguindo uma lógica sistemática de marcos, de evento. Uma questão importante, porque assim, você trouxe educação empreendedora, isso é muito necessário, a gente está falando de antecedentes. Antecedentes para o processo empreendedor, eles são fundamentais. Então, assim, olha, olha para essa tabela. Eu sei que é complexo, eu sei, mas ele tem potencial. Então, olhe para essa tabela, desenvolva nela uma matriz conceitual e traga o que está dentro, porque às vezes você colocou ali, né? Eu até anotei, você colocou ali variáveis ou conceituação. Eu acho que não é bem a nomenclatura para essas discussões ali, né? Se na apresentação você melhorou isso, mas eu acredito que dá um trabalho riquíssimo e lindo, assim. Eu acho que, de fato, uma contribuição, porque aí a gente chega no momento de que estávamos aqui e daqui avançamos para lá. Então, é o teu momento, assim, muito difícil de se ver em trabalhos, isso é o que a gente muito necessita e procura, mas, assim, eu acho que eu daria para essa tabela, reformulando ela, eu daria a ela o brilho que cabe a ela. Ela tem brilho, então eu daria para ela o brilho que cabe a ela e faria essa discussão dessa matriz, olhando para o nível de abstração e de proposição. Bem, essa parte da conclusão de todo o teu trabalho, essa parte da conclusão, de fato, me pegou, assim, porque eu estava numa leitura, e aí eu acho que cheguei na conclusão e falei assim, tá, e agora? Vamos, que agora a gente vai sintetizar, eu sei que é bastante difícil. Eu acho que falta retomar o objetivo da pesquisa ali e trazer, de fato, qual foi o objetivo da pesquisa? Quais foram os achados e, sobretudo, aqui, quais as contribuições e a limitação dessa perspectiva? Então, assim, eu vi o teu trabalho de forma muito rica. Eu acredito que eu deva ter sido eu que fiz essa avaliação dele antes também. Eu acredito que sim, não recordo bem. Mas, assim, eu vejo o seu trabalho de coração mesmo, assim, com muito potencial de publicação, ainda com todas essas barreiras que nós tivemos, né? Tipo assim, nós temos barreiras institucionais, linguísticas e todas as outras, de fenômeno e contextual. Mas eu acredito que vale a pena apostar, e digo isso porque também olho sobre essas perspectivas, sobre essas pequenas, essas lentes menores, né, as microlentes, eu acho bem interessante. Quero te parabenizar pelo título sugestivo e criativo e necessário, te parabenizar pela postura, porque eu acredito, eu vejo você falando e vejo o trabalho escrito, então assim, você se posiciona dentro dessa discussão, vendo ela como necessária, isso é muito importante. Quero te agradecer pela oportunidade de ler o seu trabalho e também de te ouvir aqui. Obrigada, professor, pela palavra. Muito bem, Juliana. Olha, você fez uma análise bem profunda. Eu acho que você conseguiu captar a essência do trabalho da Daiane. Eu repito com as tuas palavras: é um trabalho significativo, um trabalho diferenciado, um trabalho inovador. O teu trabalho, Daiane, é original. Então, aproveite, como a Juliana colocou, aproveite isso que você tem nas mãos. Agora, o Vinícius gostaria de comentar alguma coisa em 2 minutos. Muito breve, mas parabenizar a Daiane pelo trabalho, pelo contexto em que o trabalho foi feito, e acabo olhando para o seu e vendo o reflexo dele no meu. E também queria te parabenizar sobre a sua desenvoltura para apresentar. Parabéns por isso, viu? Mandou muito bem. Muito bem lembrado, Legal. Vinícius. A Beatriz ainda está aí? Não. Beatriz, Estou aqui ainda. eu sei que olha, você viu aonde você está se metendo, né? Você viu a complexidade desse trabalho da Daiane? Espero que você Nossa, siga esse espaço também, viu? muito bom mesmo, parabéns. A gente vê o reflexo de muita dedicação, né? E admirei bastante também a desenvoltura, parabéns por isso, pelo domínio, né, do assunto, de tudo que foi apresentado. E é um trabalho que tem muita contribuição mesmo. E trouxe muita reflexão. Muito bem. Agora, olha, assim, lembrando mais uma vez, não esqueçam de fazer a avaliação
assim da sessão para o final. Eu deixo a palavra para a Daiane para assim, para um comentário de 1 minuto. Bem, eu quero agradecer, Vinícius e Beatriz, pelos comentários. Acho que acaba trazendo luz para alguns pontos que a gente vai fazendo tantas vezes que a gente acaba esquecendo da relevância e da importância do que a gente está fazendo. E também quero agradecer à professora Juliana pela generosidade, das contribuições. E eu suspeito muito que tenha sido você que fez a avaliação, do meu artigo, porque eu lembro de todos os pontos que foram trazidos e realmente me fez brilhar os olhos, de falar, cara, eu vou fazer essas correções, e eu já fiz, e eu já estou com outro artigo com as correções feitas, já pensando em publicação, mas essa última de olhar para essa tabela, eu realmente não tinha tido esse insight, e vou me debruçar para fazer isso. Então, muito obrigada, estar com vocês hoje foi muito importante para aquilo que vai acontecer de agora para frente. Muito bem. Olha, pessoal, vocês que são bem jovens, parabéns pelo comprometimento, parabéns pelas pesquisas, é o que a gente espera, né? Olha, parabéns, olha, eu acho que os trabalhos aqui foram diferenciados, bem significativos, e a pesquisa é isso, né, pessoal? É um gosto pelo conhecimento, é uma busca, por exemplo, de superação. E parabéns a todos. Agora aqui a gente encerra a nossa sessão, pedindo para vocês mais uma vez que não esqueçam de fazer a avaliação da sessão. Um grande abraço a todos aí e a gente se vê por aí, né? Obrigada, professor, e a todos. Obrigado em nome do SEMEAD, possamos viver em outras oportunidades. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Pronto. Pronto, Juliana. Parabéns também. Olha, você está bem envolvida com o empreendedorismo. Parabéns. Professor, me enfiei nisso aí, não tem como voltar atrás, né? Então Parabéns. sigamos, né? Obrigada pela parceria aqui também. Não, não, e obrigado pela ajuda. Você foi aí que deu um brilho muito, assim, muito grande aí para a nossa sessão. Muito obrigado, viu? E possamos nos ver aí nas próximas oportunidades. Obrigada. Exatamente. Então, tchau, tchau. Fechando, pronto. Pá.